Quero chamar Eilon Levy para esta conversa, ex-porta-voz do Estado de Israel. Você está conosco agora. Muito obrigada pelo seu tempo para falar sobre isso. Olá, Alex. O que está acontecendo? Desde aquele dia, há 2 anos, muita coisa e muitos dados mudaram, assim como a narrativa. Mas neste dia, como você reflete sobre isso? Já se passaram 2 anos que parecem uma década, como um longo dia sem fim. 7 de outubro foi o pior dia da história de Israel, invadidos por uma organização terrorista bárbara que cometeu atrocidades indescritíveis. E eu não vou repetir isso no rádio caso haja crianças ouvindo, mas estamos falando dos horrores mais sádicos. E eles nos arrastaram para uma guerra, e nos arrastaram para uma guerra enquanto mantinham inocentes como reféns. Ao menos 20 reféns vivos seguem presos em Gaza, mantidos no subsolo e privados de comida. Eles estão sendo torturados. E o Hamas está usando eles para conseguir um resgate. Ele os usa como moeda de troca para sobreviver à guerra que iniciou, ameaçando repetir o que fez em 7 de outubro. Então, hoje em Israel, é um dia em que muitas pessoas estão revivendo o medo e o trauma de 7 de outubro, mas também um dia de otimismo cauteloso ao ouvirmos notícias de que o Hamas pode estar prestes a concordar com um acordo que vai acabar com essa guerra horrível que começou há 2 anos e libertar esses reféns. Sim, mas sempre tem um porém com essa organização, né? Sempre parece que tem um porém. Então, mais uma vez, só o tempo vai dizer sobre isso, e mesmo assim, há tanta comemoração ao redor do mundo. Quero dizer, até aqui no Canadá, em Toronto, Montreal, Colômbia Britânica, nem preciso dizer, mesmo você não morando aqui, que haverá comemorações para os mártires, o que é obsceno. E mesmo assim, isso acabou se tornando algo normalizado. Como nós desfazemos isso? O massacre de 7 de outubro fez milhões ao redor do mundo perderem a cabeça. Os protestos contra Israel começaram celebrando as atrocidades do Hamas. O dia 7 de outubro não chocou todos no mundo. Inspirou milhões que enxergaram os estupradores mascarados do Hamas como combatentes da liberdade e suas atrocidades bárbaras como atos de libertação. E eles estão em ascensão. Eles estão em ascensão nas ruas e nos campi universitários. A pesquisa Harvard-Harris aponta que metade dos jovens americanos apoia o Hamas e não os palestinos, em vez de Israel. E isso é uma doença para os países ocidentais com a qual vocês vão ter que lidar, porque é um problema para a sua democracia. Quero dizer, Israel vai sobreviver. Os estudantes que estão organizando vendas de bolos para celebrar as atrocidades jihadistas de 7 de outubro. Não sei como Canadá, Grã-Bretanha e Estados Unidos vão se sair se essas pessoas forem a próxima geração de jornalistas, advogados e políticos. Acho que tudo começa entendendo que países ocidentais enfrentam sério extremismo interno com pessoas que usam linguagem dos direitos humanos e direito internacional, mas apoiam o terrorismo. Eles apoiam e glorificam a violência, sendo perigosos e pró-jihad. Eles ameaçam mais a saúde das democracias ocidentais do que a deste país. Entendo. Acho que se as pessoas compreenderem, muitos judeus estão retornando a Israel. Quero dizer, sabe, em Toronto, eu nunca pensei que veria esse dia. Mas há pessoas que vivem em áreas judaicas, que agora têm segurança armada 24 horas por dia, morando do lado de fora de suas casas, o que não é apenas obsceno, deveria ser inaceitável, e mesmo assim é. Então eles vão voltar para Israel, o que eu acho que alguns achariam uma loucura, mas eles se sentem mais seguros lá do que aqui, onde temos líderes que nunca acabam com isso e ainda politizam a situação, não é? Você tem Keir Starmer por aí, logo depois que ele, Macron e Kearney colocaram essa palavra ridícula, sabe, e muito política e emocional sobre reconhecer um Estado palestino. Hoje, Keir Starmer diz que não se pode ser manifestante pró-Palestina, mas parecem inconsistentes. Sinceramente, acho que têm sido consistentes. Acho que é ainda pior. Esses líderes ocidentais criaram um monstro incontrolável. Eles tentaram apaziguar e acalmar as multidões violentas nas ruas que têm gritado por jihad, gritado por intifada, pedindo para trazer violência política para as ruas do Ocidente. E em vez de enfrentá-los e acabar com as mentiras que estão sendo contadas sobre Israel e apoiar seus aliados democráticos, luta para trazer de volta os reféns e derrubar o regime jihadista que ameaça fazer mais reféns. Eles tentaram suborná-los. E assim você acaba com o reconhecimento sem sentido de um Estado palestino que não existe, o que só encorajou o Hamas, isso fortaleceu o Hamas.
Isso fez com que o Hamas se sentisse justificado em sua decisão de iniciar esta guerra há 2 anos. E se quisermos uma paz duradoura, e se quisermos que a sanidade prevaleça também no Ocidente, essa guerra precisa terminar com o Hamas sabendo que perdeu e com esse movimento de protesto violento no Ocidente, se sentindo isolado e acuado, e não sentindo que conseguiu, através da violência e intimidação, assustar pessoas boas e comuns e intimidar governos ocidentais a abandonar um aliado em guerra e fortalecer e encorajar jihadistas. Né, vou receber muitas mensagens de texto, muitos e-mails, muitos comentários e, com certeza, ligações, enfim, de pessoas dizendo o que quiserem dizer. O que você responde aos que sempre chamam isso de genocídio? E eu vou dizer o seguinte: Israel não é muito bom na guerra de narrativas. O Hamas é muito bom nisso e reescreveu muitas coisas. Mas o que você diz para aqueles que dizem, bem, eu nunca mais e por tudo o que senti por Israel antes, não posso mais defender porque eles estão cometendo um genocídio? O que você diz sobre isso? Essa é a mentira mais revoltante que foi espalhada para proteger o Hamas das consequências do massacre de 7 de outubro. E hoje, 7 de outubro, é uma ocasião para lembrar que o massacre de 7 de outubro foi um ato de genocídio. O exército terrorista do Hamas invadiu com o objetivo de massacrar o maior número possível de pessoas, da forma mais brutal possível, porque eram judeus, movidos por uma visão de destruição do Estado judeu e do assassinato ou exílio de todos que vivem aqui. O dia 7 de outubro foi genocida. Israel está travando uma guerra para impedir que esse inimigo genocida ameace nosso povo novamente. É verdade, pessoas morreram, horrível. E pessoas foram mortas porque esse inimigo genocida, o Hamas, travou essa guerra a partir de uma rede de túneis sob escolas e prédios, impediu que as pessoas evacuassem quando Israel tentou levá-las para um lugar seguro, sequestrou ajuda humanitária e disparou mísseis de dentro das casas das pessoas. O Hamas é o único responsável por todo o sofrimento que trouxe a faixa de Gaza ao iniciar a guerra de 7 de outubro, com o ato de genocídio do massacre de 7 de outubro. Quando acusam Israel, que afirmou que a guerra termina quando todos os reféns voltarem e o Hamas for desmantelado, estão invertendo a história ao atribuir a Israel os crimes do Hamas e proteger o Hamas para que repitam esses atos, como prometeram. Sim, só antes de você ir, conhece Benjamin Netanyahu, certo? Se Benjamin Netanyahu não fizesse parte da conversa, certo, a conversa seria diferente? Porque muita da ira e raiva é direcionada a ele. Então, a figura de Netanyahu é a causa disso ou isso é só uma desculpa? Há um debate intenso em Israel sobre como alcançar os objetivos de trazer os reféns de volta para casa e derrubar o Hamas e qual deve ser a estratégia. Em Israel, há consenso de que, se esta não for a última guerra em Gaza, haverá outra. O Hamas precisa acabar de algum jeito. E, portanto, quem quer que seja o líder de Israel neste momento teria que se perguntar como eliminar uma organização jihadista que está a apenas algumas centenas de metros das casas das pessoas dentro de Israel. Vamos lembrar como essa área é pequena. A faixa de Gaza fica a algumas centenas de metros das casas das pessoas em Israel. E este é o campo de batalha urbano mais difícil da história. Acho que os canadenses esqueceram o que o Canadá fez em Mosul e Raqqa para derrotar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que não tinha reféns americanos ou canadenses, não lançava foguetes em cidades do Canadá e não estava perto das casas canadenses. Então, qualquer líder israelense teria que lidar com essa difícil questão do campo de batalha urbano que o Hamas construiu como parte de sua estratégia para tentar fazer pessoas morrerem diante das câmeras, porque sabe que a cobertura da mídia faz Israel parecer ruim, o isolar e apoia a causa palestina. Sim, tem sido assim. Mesmo assim, agradeço muito pelo seu tempo neste dia e espero conversar com você novamente. Obrigada. Sempre que quiser, Alex, obrigado. Bom trabalho, mãe e pai. Bom trabalho, mãe e pai.